Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui se dispondo a meditar mais uma vez na preciosa Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é justamente esse: creia e apresente-se, creia e se disponha. Eu ouvi uma história essa semana que me deixou muito impactada. Um homem estava contando para um amigo sobre uma viagem que tinha feito. E ele estava contando com todo entusiasmo e falou: olha, eu vi que tudo ia dar certo, porque eu cheguei no aeroporto, sem tocar na porta, a porta se abriu. Eu cheguei no banheiro, eu pus a mão debaixo da torneira e a água fluiu. Eu pus a mão debaixo do porta-toalhas e a toalha saiu para eu enxugar minhas mãos. O amigo começou a regalar o olho, né, e o interrompeu dizendo: mas é assim mesmo, são sensores, né? Você chega perto da porta, a porta se abre, põe a mão perto da torneira, a torneira começa a jorrar água, é assim mesmo. Ele falou: mas eu pensei, para isso tudo acontecer eu tinha que me apresentar. E eu estava viajando para me apresentar para uma firma e eu tinha certeza que as coisas iriam fluir, tudo iria estar certo. Eu enchi o meu coração de fé. Interessante, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu passei quando jovem. Eu fui prestar um concurso para docência numa universidade, e quando eu cheguei lá, umas pessoas que eu conhecia chegaram para mim e falaram: Regina, seria ótimo se você viesse, mas saiba que vai ser muito difícil você ser aprovada, porque tem um candidato preferido. Um dos candidatos é amigo pessoal de toda a banca e é homem. E eles têm uma certa predisposição contra a contratação de mulheres. Então vai ser muito difícil. E eu fiquei então pensando, eu estava saindo eu tinha um emprego, né? Se eu voltasse, né, todo mundo iria saber que eu tinha prestado o concurso e não tinha sido aprovada, ia ficar constrangedor, não é verdade? Eu então fiquei pensando, mas decidi me apresentar e passei em primeiro lugar. Meus amados, a gente vê que é muito importante a gente ter sonhos e a gente se apresentar. Tem uma história de uma frase de um homem que viveu por volta de 1900, Thomas Lawrence. Ele era conhecido como Lawrence da Arábia. Era um arqueólogo, um escritor britânico, e ele escreveu muitas coisas e uma delas eu gosto muito. Diz assim: todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de ilusão, de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Eu quero relacionar isso com algumas histórias que nós temos de homens aqui na Bíblia, escritos aqui na Bíblia, que sonharam de olhos abertos, dirigidos pelo Senhor, e viram grandes milagres acontecendo. Um deles é, por exemplo, Moisés. Moisés estava no deserto, numa vidinha lá, né, numa rotina, e ele então vê uma sarça ardendo, e ele chega perto e ele escuta Deus chamando da sarça: Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4. E daí Deus diz para ele que tem propósitos para ele, propósito extraordinário. Mas ele recua, fala: eu tenho dificuldade de fala. Mas Deus, lá no versículo 12 do capítulo 3, diz assim: eu serei contigo. Quando Deus está conosco, se Deus tem um propósito, podemos nos apresentar, porque as coisas vão acontecer. Vamos presenciar milagres, o impossível de Deus. Mesma coisa aconteceu com o profeta Isaías, né? Ele tem uma experiência extraordinária. Isaías capítulo 6, versículo 8, conta que depois de coisas extraordinárias que estavam
ele estava vendo, ele ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou seja, quem vai se apresentar? Quem vai crer e se apresentar? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente sabe, né, o final dessas duas histórias. Moisés é instrumento de Deus para a libertação do povo do Egito, de uma forma tremenda. Ele experimentou milagres tremendos. Da mesma forma, Isaías, quantas promessas, né? Deus ministrou por meio desse profeta. Que obra extraordinária Deus fez, porque ele creu e se apresentou. Mesma coisa, Moisés creu e se apresentou. E isso que eu gostaria de falar com você. Contando também mais uma, e lembrando também mais uma história, a história de Jabes. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Coisa maravilhosa, não é verdade? Essa história também de Jabes. Veja bem, Jabes cresceu marcado por um nome que dizia que a mãe dele tinha sofrido durante o seu parto, durante o seu nascimento. Mas Jabes, ele não levou em conta esse passado de dor, de lembranças ruins que ele carregava no seu nome. Ele decidiu superar. E ao invés de ficar olhando para o passado, né, todo triste, né, o que eu fui fazer, né, o que aconteceu na minha chegada nesse mundo, ele decide olhar para Deus e superar essa luta, esse estigma, essa marca do passado. E aqui diz que ele invoca a Deus, né? Ele invoca o Deus de Israel. Esse invocar é muito forte, é um clamor, é uma súplica perante Deus, dizendo: Deus, eu quero outra vida para mim. Deus, me abençoa, amplia minha fronteira, me dá mais espaço, me conceda visão, me conceda oportunidade para eu avançar. Mas ele ainda continua dizendo: mas eu quero avançar com o Senhor, que a tua mão esteja comigo. Eu não quero avançar sozinho, eu preciso da sua direção, da sua bênção, da sua proteção. Me livra do mal. Jabes, ele creu e se apresentou perante Deus. E aqui a história termina dizendo que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Deus contemplou a fé de Jabes, o fato dele ter se apresentado na presença de Deus. Sabe, muitas coisas às vezes têm matado a nossa fé, a nossa visão, e a gente tem perdido oportunidades porque não nos apresentamos na presença de Deus. A gente dá muitas desculpas, né? A gente dá desculpa por causa de um passado. Olha o que aconteceu, né? Olha meu nome, tá tudo atrapalhado. A gente dá desculpa porque a nossa agenda está cheia, ou porque nós estamos passando por momentos de lutas, às vezes doenças pessoais ou da família. Às vezes por causa da nossa idade, já não dou mais conta. Às vezes por preguiça, a gente se acomoda. Às vezes porque a gente ouve coveiros de sonhos, né? Não presta não, você vai ser reprovada desse concurso, não vai dar certo. E a gente então pensa: eu não vou conseguir. E a gente deixa de sonhar ou sonha sonhos medíocres, né? Que a gente possa se apresentar na presença de Deus e falar: Deus, me ensina a sonhar. Deus, eu sei que se eu estou viva, é porque o Senhor tem um propósito. Me ajuda a chegar nesse lugar que o Senhor tem para mim. Me amplia minha fronteira, minha visão. E às vezes você pode estar pensando do ponto de vista material, de consumo, né? Eu tenho um apartamento de 80 metros quadrados, eu quero uma casa com piscina de 200 metros quadrados. Sim, eu sou o tipo de pessoa que crê que Deus nos abençoa de todas as formas. Deus nos dá
nos apresenta no milagre, sim. Eu creio nisso, né? Nova profissão, novo emprego, novas possibilidades, sim, eu creio. Mas eu penso ainda em milagres maiores ainda. Sabe qual o maior milagre? É a minha transformação interior. O meu maior milagre é Deus transformando às vezes um coração duro e nos libertando das mágoas do passado, como Ele fez com Jabes. Esse para mim é o maior milagre que Deus pode realizar na minha vida. Deus, Ele pode trazer a reconciliação entre um casal que está, sabe, cheio de picuinhas, cheio de problemas, cheio de brigas. Deus pode trazer paz no lar. Deus pode fazer com que os nossos filhos, né? Muitas vezes eu sei quantas pessoas sofrem com rebeldia de filhos. Deus pode fazer desses filhos rebeldes servos do Altíssimo. Esse é o nosso Deus. Ele pode nos dar algo novo, experiências novas. Sim, nós precisamos crer e nos apresentar perante Ele. Deus tem coisas extraordinárias. Deus pode nos livrar de acidentes, né? Essa semana, por pouco eu não levei o maior tombo na rua, né? A calçada estava desnivelada e eu, mas eu fiquei firme. Eu falei, foi Deus, né? Eu creio que os anjos do Senhor me seguraram, porque por pouco eu não me esborrachei no chão. Eu creio, Deus nos livra de acidentes, nos livra de violência, de homens maus. Deus nos livra do pecado, de maus pensamentos, do egoísmo, do ranço, da mágoa, da falta de perdão. São coisas extraordinárias que, se eu chegar na presença do Senhor, o Senhor me livra, me protege, me livra do mal. Deus faz isso, Deus faz isso. Deus tem propósitos, tem sonhos para a minha vida, para a minha família. Não importa a nossa impossibilidade, a nossa limitação, a nossa pequenez. Eu tenho que me apresentar e crer na presença de Deus. Lá em Salmo 138, versículo 8, diz assim: o que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. E eu gosto demais desse texto, né? Diz que aqui, o que me diz respeito, Deus resolverá. Eu preciso crer e me apresentar como Jabes, como Moisés, como Isaías, com fé, com ousadia, com perseverança, como as portas do aeroporto. As portas, eu não tenho a chave, mas as portas se abrirão. Mas eu tenho que me dispor a me apresentar, a pagar o preço, de perdoar, de pedir perdão, de renunciar muitas vezes ao conforto. Mas antes de tudo, eu quero fazer as coisas, quero avançar, mas na presença de Deus. Isso é o que importa. Eu quero realmente avançar, mas sob a direção de Deus, sobre a orientação de Deus, porque Deus, Ele vai na frente, vai preparando os caminhos, abrindo as portas, né? Fazendo com que mananciais fluam, né? De uma forma abundante. Deus vai nos dando nova visão, estratégias, vai fortalecendo nossos pés e ampliando nossas fronteiras e fazendo de mim e de você canais de bênção. Que nós possamos chegar na presença de Deus e falar: Senhor, amplia minha visão, aumenta minha fé, e que eu possa me apresentar na sua presença. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como canal da sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Que eu possa crer e me apresentar e ter sonhos grandes, sonhos espirituais, sonhos realmente colocados por Deus no meu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que se apresentam, para aqueles que realmente estão dispostos nas suas mãos. Amém? Que eu e você possamos fazer isso. Crer e nos apresentarmos. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para a tua honra e glória somente, no nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.